Nessa noite eu quero trazer uma palavra com você, você que está com a sua Bíblia, por gentileza, abra em Efésios capítulo 6, o versículo 10. Efésios capítulo 6, o versículo 10. Gostaria que você abrisse, por gentileza, e vamos ler juntos nessa hora. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A outra versão você tem lá, não? Finalmente, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. E a minha versão tem: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Antes de ministrarmos esse texto, nós precisamos nos localizar um pouco no contexto em que ele está escrito. Nós temos conversado, temos ministrado nas últimas semanas e meses e até anos, sobre a graça. A graça é o próprio Senhor Jesus. Você e eu somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Esse é o ano da alegria completa. E temos visto que sim, é possível desfrutar de um nível maior de alegria, de paz, de tranquilidade, de confiança, desfrutar da glória de Deus. Temos aprendido que nas fraquezas é que eu sou forte. Ou seja, eu tenho uma posição. Qual é a minha posição? Eu estou assentado com Cristo Jesus em lugares celestiais. Você e eu, nós somos chamados para governar. Não cabe para o cristão ser vítima ou se fazer de vítima. Porque a Bíblia em lugar nenhum diz isso a seu e a meu respeito. Por maior que sejam as lutas, algumas decepções, ainda assim você é rei e sacerdote. Amém, amados? Eu estava meditando sobre um exemplo de como entender a situação de Paulo, com todas as lutas, as fraquezas que ele tinha, as opressões que ele tinha, mas ainda assim permanecia sendo rei e sacerdote. É mais ou menos como a seleção brasileira de futebol. Mesmo que ela tenha perdido um jogo de 7-0, 7-1, que é uma vergüenza, é uma vergonha inimaginável, mesmo assim, continua sendo a seleção brasileira. Não é verdade? É verdade. Você e eu, mesmo tendo lutas e de vez em quando até algumas derrotas, continuamos sendo filhos de Deus, continuamos sendo reis e sacerdotes. Amém, amados? Com uma grande vantagem sobre a seleção brasileira, que você não vai mais perder de 7-1. Amém, amados? Bem, esse Paulo, ele então está escrevendo essa carta aos Efésios, e se você der uma olhadinha nos capítulos anteriores, você vai perceber que ele fala no capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É aqui que está escrito isso. E Paulo ele começa falando aos Efésios: olha, deixa eu lembrar você de uma coisa, você já é uma pessoa abençoada. Você vai começar a sua semana a partir desse prisma, já como um mais que vencedor, já como uma pessoa abençoada. No capítulo 2, Paulo, ele menciona como era a vida antes de Cristo. Ele lembra os Efésios: olha, não esqueça que você foi salvo pela graça, não porque você é bonzinho. Antes, você e eu servíamos ao diabo. Antes você e eu fazíamos o que dava na cabeça. Só que agora Deus, pelo seu muito amor, Ele nos salvou. No capítulo 5, você encontra Paulo falando sobre o relacionamento. Marido e esposa, filhos e pais, pais e filhos, servos e senhores, senhores e servos. E ele vai falando. Mas quando chega aqui no capítulo 6, no final, e nessa frase, no versículo 10, e aqui que eu quero começar a conversar com você, ainda na introdução, Paulo parece que ele faz uma pausa entre tantas instruções. Ele percebe que está chegando no fim da carta e ele diz: eu preciso registrar algo para os meus irmãos. Ele diz: no demais, ou concluindo, ou ressaltando, ou marcando em negrito, ou passando uma canetinha amarelinha. Aliás, agora mudou, Agora é um gelzinho que você passa. Já viram que agora é um gelzinho? Eu ganhei uma diferente. Mas Paulo ele diz: no demais, de tudo que eu já falei, registre o que eu vou falar agora. Mas tudo que Paulo falou até aqui era importante, mas o que ele diz nesse versículo é decisivo para uma vida cristã vitoriosa.
Armin, e o que Paulo disse? Em primeiro lugar, ele diz, irmãos meus. E eu quero falar sobre essa frase de Paulo com você. Amados, esse é o primeiro ponto do que eu quero falar. Você e eu não somos uma poeirinha cósmica amontoada numa nuvem em algum lugar do universo, soltos por aí. Você tem origem e você tem destino. Você e eu pertencemos a uma família, e essa família é a família de Deus. Paulo ele diz, irmãos meus. Irmãos de quem, Armin? Paulo, ele nos leva a lembrar, ele nos coloca no nosso lugar, na nossa posição. Você é irmão de Jesus. Você também é irmão de Paulo, você é irmão de Davi, irmão de Moisés, irmão de Noé. Você e eu, mas nós pertencemos ao povo mais feliz da face da terra. Não é maravilhoso isso? Amados, por maiores que sejam as lutas, por maiores que sejam as angústias, você pertence à família de Deus. Eu estava observando hoje algumas pessoas voltando da manifestação que teve ali no centro de Curitiba, e tinha um carro assim com umas bandeirinhas e um casal de motoqueiros, e ainda buzinando. Amados, é livre a manifestação, é democrático, é livre se manifestar. Até um limite, lógico. Não pode sair causando impropérios, batendo nas pessoas. Mas eu observava aquelas pessoas e pensava, pessoas soltas no mundo. Mas por que tanto empenho? Por que tanto empenho? Porque a única coisa que tem é isso aqui, é passageiro. Mas você, além de desfrutar desse mundo, para você estão reservadas as delícias celestiais. Não é maravilhoso, irmãos? Eu não estou condenando, aliás, eu até estou apoiando a atitude deles, mas você percebe que é só o que sobrou para eles fazerem. Mas não é assim com os filhos de Deus. Mas nós vamos para casa seguros, confiantes de que o nosso Pai está nos guardando. Se você der uma olhadinha em Efésios no capítulo 6, versículo 21 e 22, olhe como Paulo trata um irmão dele, os seus irmãos. Ele diz, ora, para que vós também possais saber como estou e o que faço, Tíquico. É que agora vocês já deram o nome de Pedro, né? Mas Tíquico, está aqui uma sugestão de nome, Alexandre. É Tíquico. Irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Eu o envio para este mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console o vosso coração. Amados, olha que impressionante isso aqui. Paulo, ele manda notícias, ele se dá a conhecer, ele sabe que tem pessoas que estão orando por ele. Não é maravilhoso você saber que tem um líder, um apacentador orando por você? Não é de um enorme consolo isso? Você saber que sobre a sua vida tem cobertura espiritual? Nós vimos o testemunho que o Ronaldo deu aqui, aliás, foi forte o teu testemunho aqui, foi boa a tua dedicação aqui. Mas ele falando, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu mais isso. E você percebe, de onde que o Ronaldo sabe isso? Como que ele sabe essa história? Porque eles viveram juntos essa história. Cada milagre, cada conquista, cada vitória, cada desafio, cada lágrima. Coisa de irmãos, amados. E para chegar junto e poder testemunhar. Olha, aconteceu isso e está aqui a nossa bênção. Está aqui o Pedrinho. Não é maravilhoso, irmãos? Paulo diz, eu vou enviar Tíquico para que ele console os vossos corações. Amados, consolar é trazer alento, trazer um novo ânimo. Na época não existia ainda o Facebook. Hoje em dia é mais fácil consolar o coração dos irmãos que o Facebook. Estou vivo, estou aqui, é meu aniversário. Né? Põe, de vez em quando, né, como diz os jovens, você posta uma foto tua para, para testar o nível de... Eles usaram uma palavra... de popularidade, né? Para ver que você está muito popular, aí você vê quantas curtidas tem. Mas Paulo dizia, eu envio Tíquico e eu sei que ele vai contar exatamente o que estamos vivendo. Ele vai dar um testemunho. Você sabia, amados, que o grupo familiar, você pode com segurança dar o seu testemunho e ouvir o testemunho das pessoas, e cada um está falando a verdade naquele lugar? Coisa de irmãos. Paulo diz, esse Tíquico, ele é fiel ministro do Senhor. Nós não acabamos de ouvir o Ronaldo dando um testemunho acerca do Alexandre, fiel ministro do Senhor, tocando o seu violão? Não é maravilhoso isso? Mas isso é coisa de crente.
é coisa de crente. Dê uma olhadinha o que está escrito, por gentileza. Coloca para nós, por gentileza, Mateus 19, 29. Olha o privilégio de sermos irmãos. Mateus 19, 29. Todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Você sabia que você que segue a Jesus tem 100 vezes mais casas, 100 vezes mais campos, 100 vezes mais irmãos do que você tinha antes de seguir a Jesus? Como assim? Onde é que eu pego as minhas escrituras então? Outro dia, um ministro, já há muitos anos atrás, ele me procurou e disse: Arno, e ele leu esse texto para mim. Ele diz: Arno, mas eu já sirvo a Deus há 15, 20 anos. E eu não recebi 100 vezes mais irmãos, eu não recebi 100 vezes mais casas, eu não recebi 100 vezes mais campos. Isso não é verdade. Esse texto não é verdade. Eu vou abrir mão do meu ministério, vou fazer outra coisa. Eu vou eu mesmo em busca dos meus campos, casas, irmãos e irmãs. Eu fiquei triste quando eu vi aquilo. Eu perguntei para ele: irmão, me diga uma coisa. Se você hoje, agora, pegar um ônibus, um avião, um carro, uma moto, o que você quiser, e for para São Paulo, existe alguém para te hospedar lá? Tem, claro, imagina. Todo aquele povo da igreja gosta de mim. Eles até disputam, né? Na casa de quem eu vou ficar. Ah, tá. E lá onde você vai ficar também tem um café da manhã. Mas olha, o paulistano então gosta de fazer um pãozinho com requeijão, com não sei o quê, com presunto e não sei o quê. Ah, tá. E se você for para Santa Catarina? Não, qualquer lugar lá. Inclusive na praia, tem os irmãos que têm casa lá, eu fico lá de vez em quando, no apartamento, é de frente para o mar, aquela brisa gostosa e tal. Ah, tá. Então você tem 100 vezes mais casas à sua disposição. Não tinha pensado nisso, então está na hora de pensar. Com um detalhe, não precisa nem pagar IPTU, nem limpar e nem pagar a conta de luz e água. É verdade, você tem 100 vezes mais propriedade. Não é assim conosco? Você não tem mais de 100 casas onde você pode se hospedar hoje à noite? Dê uma olhadinha em volta. Acho que vou dormir na tua casa hoje. Não é assim, criança. Mas quando Jesus diz que a gente tem que ser que nem criança, é mais fácil. Criança não pede para ir na casa um do outro de vez em quando? Por que você parou de fazer isso? Não é? Por que você parou de fazer isso? Na verdade, você e eu temos acesso a isso. E também temos 100 vezes mais irmãos e irmãs. Não é verdade? Tem uns que se olha assim, se não lembra o nome, o que você faz? Se chama de irmão e irmã. Irmão, irmã. Não é verdade? Enquanto o computador fica ali, quem será que é? Quem será que é? Irmão. 100 vezes, não dá nem para contar, de tanto irmão e irmã que eu tenho. Não é assim, amados. É assim. Amados, você e eu fazemos parte da família de Deus. Esse é o primeiro ponto do que eu quero destacar para você nessa noite. Você não está sozinho sobre a terra. Você está em algo chamado igreja, inserido num contexto de segurança, de conforto e de tranquilidade. Eu fico imaginando o Alexandre e a Gisele, trazendo o Pedrinho aqui na frente. Não é gostoso? Daí prepara, colocou lá um tip-top cheirosinho nele, um pompom com Protex e tal, e vamos lá para a igreja. Né? Chega lá na igreja, já recebe um presentinho, um beijinho, um abraço. Não é gostoso? Isso é coisa de crente, irmãos. Imagine você pegar esse bebezinho lindo e levar numa casa escura para fazer um benzimento em alguma rua, em algum lugar, e te mandarem fazer uma oferenda para não sei o quê. Você imagine que desgraça. Mas e o povo faz isso. Mas eu não tenho nada contra eles, mas eles precisam conhecer Jesus. É muito melhor. Não precisa nada disso. Está aqui Jesus, eu dedico para o Senhor. E Jesus diz, está dedicado. A minha graça está sobre ele. Está protegido, está abençoado. Amém, amados? Somos irmãos. Amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, esse versículo diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Mas isso aqui é muito importante. Paulo, ele leva os crentes a uma reflexão. Sabe de uma coisa? Você vai enfrentar algumas lutas. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições,
Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amados, quando a Bíblia diz fortalecei-vos, aliás, você não encontra em lugar nenhum na Bíblia escrito desanimai-vos, desesperai-vos, abri mão. Você não encontra isso na Bíblia. Todo o texto da Bíblia você encontra Deus levando você a olhar para cima, para a obra de Jesus, para a obra da cruz. Todos os textos da Bíblia nos levam a olhar para frente. Não é verdade, irmãos? Olhar para os milagres de Jesus. E aqui, quando Jesus disse, vocês terão aflições, Jesus não disse, vocês viverão em aflição. Não. A ênfase está em ter bom ânimo e experimentar a vitória, amados. Essa é a ênfase. Essa é a ênfase. E por isso Paulo diz, irmão, preste atenção, você precisa se fortalecer. Como que eu faço isso? E ele diz, fortaleça-se no Senhor. Amados, se Paulo está dizendo isso nas suas considerações finais, se a Bíblia nos mostra isso, é porque essa é a única maneira de você e eu desfrutarmos de uma vida exitosa. Aliás, a maioria de nós já experimentamos ficar assim, um domingo sem ir na igreja, talvez 2, quem sabe 3, talvez até um mês. E você sabe o quanto isso drena a energia de você, não é verdade? Parece que a vida fica mais pesada, as coisas ficam tudo mais se arrastando. E Paulo diz, a Bíblia diz, fortaleça-se no Senhor. 3 maneiras para você se fortalecer no Senhor. A primeira delas, você precisa conhecer o que está escrito nesse livro a seu respeito. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, está lá em Tessalonicenses, e proveitosa para toda boa obra. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida piedosa, abençoada, está escrito aqui. Mas eu não conheço as promessas para minha área profissional. Eu sou ascensorista de videolocadora, de videocassete, é muito específico o que eu faço. Até para essa profissão, tudo está aqui. As promessas estão aqui. Você se fortalece no Senhor lendo esse livro maravilhoso, amados. É uma coisa interessante que alguns alunos eles gostam de dar umas sugestões para os professores. Professor, eu vou dormir, eu vou aprender por osmose, dorme com o livro aberto assim. Não funciona, irmãos. Precisa ler o livro, precisa conhecer o que está escrito aqui. Amém? É a primeira maneira como você se fortalece no Senhor. A segunda maneira como você se fortalece no Senhor é tendo comunhão com o teu Senhor. A Bíblia diz, orai sem cessar. Por que a Bíblia coloca isso? É porque é possível orar sem cessar. E é porque esse é o padrão para o cristão. É um privilégio. Você ora com o seu entendimento, você ora em línguas, mas você está em constante comunhão com o teu Senhor. Em terceiro lugar, a maneira como você se fortalece no Senhor é através do seu irmão e da sua irmã, pedindo oração, oferecendo oração, buscando ajuda, compartilhando. Você se fortalece conhecendo a palavra de Deus, você se fortalece no Senhor, tendo comunhão com o teu Senhor, e em terceiro lugar, tendo comunhão com a igreja do Senhor Jesus. Amém, amados? Paulo diz, fortaleça-se no Senhor. Amados, já não aconteceu com você de repente estar passando por uma luta, um desânimo, uma situação, e um irmão, uma palavra dele erguer você? Já não aconteceu com você? Uma palavra, você está num lugar ali, você não vê saída, como é que eu faço nisso aqui? E você decide romper com todas as barreiras e pedir uma oração, pedir um conselho para o seu irmão, para a sua irmã, e a pessoa faz uma oração e traz uma palavra que é assim, na veia, mas acerta a sua jugular e muda o cenário. Já não aconteceu com você? Por que você se priva da comunhão com os seus irmãos? Negue-se a andar sozinho. Negue-se a andar nas suas próprias forças. Desfrute da comunhão dos irmãos. No seu grupo familiar, compartilhe, peça uma oração. Às vezes pode pensar, puxa, mas o que eu vou falar de repente é uma bobagem tão grande. Não importa, amados. Grupo familiar, ele tem essa carinha de casa, por isso é grupo familiar. Eu estava pegando no pé do Fernando, o Fernando foi tratado no grupo familiar, mas eu vou trazer aqui porque é pedagógico,
Nós pegamos no pé do Fernando, nós tivemos, não sei se eu falei domingo passado isso, eu não sei, mas nós tivemos o Jesus é Mais, e aí teve o sorteio da bicicleta. E o Fernando que sempre faz, ele agita, ele gosta, ele meio que se realiza naquela hora ali, né? Ele pega todas as piadas de gaúcho dele e vai pondo ali, né? E ele faz ali todo um, o número é... Quem pegou 7? Então pode ir embora, que não é para você. É sempre a mesma, né? Enfim, por fim, uma mulher ganhou lá a bicicleta. E estava todo mundo ali e tal, e daí a mulher subiu lá, ele olhou para a mulher assim, mas qual é a sua idade? Eu falei, Fernando do céu, não se faz isso, Fernando. O Gipela estava com o jaleco, já foi tirando, deixa embora, não conheço. Aí a mulher falou a idade dela, e ele complicou mais ainda, ele falou assim, mas a senhora não vai andar com essa bicicleta. Não, moço, mas é para o meu filho. Ele acho que ela inventou um filho na hora ali, porque a situação estava tão angustiante. Mas enfim, tratamos lá no grupo familiar. É coisa de grupo familiar, mas só para compartilhar um pouco com vocês aqui o que acontece no grupo familiar. Coisa de irmãos, não é maravilhoso, irmãos? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. E em terceiro lugar, Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas lendo a primeira vez parece redundante. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder, mas é muito diferente. Fortalecer-se no Senhor é você que vai em busca de fortalecer. Mas e na força do seu poder é Jesus que intervém a teu favor. É diferente. Como assim, Arno? Me explique melhor isso. Amados, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Existe um poder à sua disposição. É o poder que há no maravilhoso nome de Jesus. E o Espírito Santo operacionaliza esse poder em nossos dias. E você e eu precisamos aprender a conhecer esse poder. Amados, como já temos visto e aprendido pela Bíblia, nós somos reis e sacerdotes, mas não estamos imunes a lutas. E quando as lutas vêm, eu devo ficar acovardado? Não, amados. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Por exemplo, se uma enfermidade bate na porta da sua casa, o que você faz? Pois é, não peguei nenhuma gripe esse ano mesmo, né? Acho que estava na hora esse ano, né? Porque também, afinal de contas, é normal ter aí uma dor de garganta, né? Quase não conseguir respirar, os olhos ficarem lacrimejantes e uma boa febre também. É normal, né? Eu tinha que usar aqueles remédios que eu tinha em casa. Não, irmãos. Fortaleça-se na força do seu poder. Está na hora de resistir à ação do mal. De repente, você vem com a notícia, olha, perdi meu emprego. Mas, afinal de contas, né? Está aí, né? É o mercado mesmo, está difícil. Pois é, a Dilma, pois é. Não, irmãos. Resista à ação do diabo na tua casa. Não se acomode com as agressões do diabo. Está claro isso, amados? Você está amanhã, de repente, lá no seu trabalho, e com certeza isso já aconteceu, né? Não importa o trabalho, se é no escritório, se é na oficina, se é na cabine de um caminhão, se é num consultório odontológico, onde quer que você esteja. E já deve ter acontecido que parece que, de repente, as coisas começam a dar certo. Ou a máquina quebra, ou o computador não funciona, as pessoas estão mal-humoradas, um está ofendendo o outro, as vendas não acontecem, o cliente retorna a mercadoria e reclama. Já aconteceu com você? E você está lá, no meio daquele tumulto todo, e você é a ovelhinha de Jesus ali naquele cenário. Está na hora de você assumir a sua posição como filho de Deus, chamar o seu chefe, chamar os seus empregados e dizer, moço, vamos para tudo um pouquinho aqui. Eu vou fazer uma oração. Que oração? Eu vou buscar o poder que há no nome de Jesus na nossa empresa, no nosso departamento, no nosso trabalho. E você faz uma oração, e você repreende as trevas, e você busca o poder de Deus, e você vai ter um dia extraordinário. Inclusive as pessoas vão querer ir para a tua igreja. Não é verdade, irmãos? Fortaleça-se no Senhor e conheça a força do seu poder. Arno, mas será que Deus entende da minha área de trabalho? Será que Ele entende da tua profissão? Será que Deus pode intervir no seu trabalho?
Será que Deus pode agir naquilo que você faz? Com certeza. Amados, a Bíblia diz que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Aliás, Deus quer surpreender você no seu trabalho, na sua profissão, no seu dia a dia. Fortaleça-se na força do seu poder. Quantos aqui, quero fazer uma pergunta, estão estudando, estão se preparando para algum tipo de concurso? Quem está com algum concurso pela frente? Tem alguém em nosso meio, não? Ali atrás, uma pessoa, duas pessoas. Então, eu profetizo sobre a tua vida que você já passou nesse concurso. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Deus, eu preciso aprender essas matérias. Não parece, às vezes, é grego? Você está lendo aquele negócio lá, isso aqui parece grego, não estou entendendo nada. Deus, abre minha mente, deixa eu entender, deixa eu aprender isso aqui. E aí, de repente, começa a ficar português aquele negócio. Você começa a ler, entendi, aprendi. Aí, quando chega no dia do teste, vai gabaritando tudo. Fortaleça-se na força do seu poder. Desista de ir na sua força. Vá na força do Senhor. Mas será que Deus entende do concurso que eu quero passar? Entende. Ele entende. Amém, amados? A Bíblia diz, ora, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O poder que é no nome de Jesus está à sua disposição para a cura, para a libertação, para conquistas e para vitórias. Você recebe essa palavra? Com a graça de Deus, no outro domingo eu quero continuar sobre a luta espiritual que Paulo descreve nos versículos seguintes. O contexto onde nós estamos inseridos e como ter uma vida vitoriosa. Mas a minha oração é que você desfrute do que está escrito aqui. Deus, eu sou teu filho, eu tenho irmãos, eu me fortaleço em ti, Senhor, eu busco força aqui. Quantas pessoas, hoje à noite, agora, nesse horário, estão colocando uísque num copo, os mais ricos num copo de cristal, os mais pobres num cristal Sica, mas estão lá, um uísquezinho, outros estão preparando uma cerveja para tentar se animar, para encarar a cara do chefe amanhã. Não é verdade, irmãos? Quantas pessoas nessa nação, nessa noite, não vão tirar a própria vida por desespero, por angústia, por tristeza? E não é assim com você e comigo. Você e eu não nos fortalecemos num copo de bebida, você e eu nos fortalecemos no Senhor. E conhecemos a força do seu poder. E eu concluo dizendo o seguinte: peça coisas grandes para o teu Deus. A força do poder dele é inimaginável. Eu não sei o que você precisa no teu dia a dia, no teu trabalho, nas tuas finanças, na tua saúde, no teu casamento, mas a força do poder que é o nome de Jesus está à sua disposição. Amém? Convido você a ficar em pé, por gentileza.